Você já se perguntou por que Deus escolheria um homem que estava literalmente se escondendo dentro de um lagar de vinho para liderar um exército inteiro? Um homem tão dominado pela ansiedade e pelo medo que nem conseguia debulhar trigo em campo aberto como qualquer pessoa normal faria? A história de Gideão é uma das mais intrigantes de toda a Escritura, porque ela revela algo que a maioria dos pregadores não quer admitir. Deus não escolhe pessoas corajosas para fazer coisas corajosas. Ele escolhe pessoas aterrorizadas, pessoas ansiosas, pessoas completamente dominadas pelo medo e então faz o impossível através delas. Imagine a cena. Gideão está escondido dentro de um lagar, um lugar usado para espremer uvas, tentando secretamente debulhar trigo onde ninguém pudesse vê-lo, porque os midianitas haviam transformado Israel em uma nação de covardes aterrorizados. E é exatamente nesse momento, no ponto mais baixo da ansiedade e do medo paralisante, que o anjo do Senhor aparece e o chama de valente guerreiro. Mas aqui está o que ninguém te conta. Essa não foi uma palavra de encorajamento, foi uma provocação divina. Foi Deus confrontando diretamente a identidade distorcida que o medo havia criado na mente de Gideão. Porque enquanto Gideão se via como um covarde, fraco e insignificante, Deus já via nele o libertador de uma nação inteira. E se eu te disser que a ansiedade que você sente hoje pode ser exatamente o sinal de que Deus está prestes a te usar de uma forma que você nunca imaginou possível? Vamos mergulhar fundo na psicologia dessa história, porque Gideão não era apenas um homem com um pouco de nervosismo. Ele estava clinicamente ansioso. Ele apresentava todos os sintomas clássicos de um transtorno de ansiedade severo. Primeiro, ele estava constantemente em modo de hipervigilância, sempre esperando o pior, sempre antecipando o perigo, sempre imaginando cenários catastróficos. A Bíblia nos diz em Juízes, capítulo 6, que Israel havia sido tão devastado pelos midianitas que o povo precisava se esconder em cavernas nas montanhas, em lugares fortificados, porque viviam em terror constante. Esse era o ambiente psicológico em que Gideão cresceu. Um ambiente de trauma coletivo, onde o medo não era apenas uma emoção ocasional, mas uma forma de vida. Quando você cresce em um ambiente dominado pelo medo, quando você testemunha sua família sendo saqueada repetidamente, quando você vê sua nação sendo humilhada ano após ano, isso não apenas te assusta, isso reestrutura completamente a maneira como seu cérebro processa ameaças e segurança. Gideão estava debulhando trigo no lagar, e isso é psicologicamente significativo, porque um lagar é um espaço fechado, estreito, claustrofóbico. Um lugar onde você pode se esconder, mas também onde você se sente preso. Pessoas com ansiedade crônica frequentemente desenvolvem o que os psicólogos chamam de comportamentos de segurança, ações repetitivas que temporariamente reduzem a ansiedade, mas que, na verdade, reforçam o medo subjacente. Para Gideão, esconder-se no lagar era um comportamento de segurança que o mantinha preso em um ciclo de medo. Ele se sentia seguro no momento, mas cada vez que se escondia, ele estava reforçando a crença de que o mundo externo era perigoso demais para ser enfrentado. E aqui está algo fascinante. Quando o anjo do Senhor aparece e diz: "O Senhor é contigo, valente guerreiro", a primeira reação de Gideão não é gratidão ou esperança, é argumentação defensiva. Ele imediatamente questiona se o Senhor está com eles. Então por que todas essas coisas ruins aconteceram? Essa é uma resposta clássica de alguém com ansiedade crônica, a incapacidade de aceitar informação positiva, porque o cérebro ansioso está programado para procurar ameaças, não para reconhecer bênçãos. Gideão então faz algo que revela a profundidade de sua insegurança. Ele diz: "Ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai." Essa declaração é psicologicamente reveladora, porque mostra que Gideão não tinha apenas medo de inimigos externos, ele tinha internalizado uma narrativa de inferioridade completa sobre si mesmo. Quando você luta com ansiedade, você frequentemente desenvolve o que os psicólogos chamam de crenças nucleares negativas.
mensagens profundamente enraizadas sobre quem você é, que distorcem completamente sua autopercepção. Para Gideão, essas crenças eram: eu sou insignificante, eu venho de uma família sem importância, eu sou o menor, o mais fraco, o menos qualificado. E note como essas crenças são absolutos. Eu sou o menor. Não, eu me sinto pequeno às vezes, mas eu sou fundamentalmente inadequado. Essa é minha identidade central. Pessoas ansiosas não dizem, eu estou passando por um momento difícil. Elas dizem, eu sou uma pessoa fraca. E há uma diferença psicológica enorme entre esses dois pensamentos. Mas aqui está onde a história fica realmente interessante psicologicamente. Deus não tenta convencer Gideão de que ele está errado sobre si mesmo. Deus simplesmente diz, certamente eu serei contigo. Essa é uma abordagem terapêutica profunda, porque Deus não está validando a autocrítica destrutiva de Gideão, mas também não está tentando forçá-lo a mudar sua autopercepção através de pura força de vontade. Em vez disso, Deus está redirecionando o foco de Gideão de sua própria inadequação para a suficiência divina. Isso é exatamente o que terapeutas modernos fazem quando trabalham com clientes ansiosos. Eles não dizem simplesmente, pare de se sentir ansioso. Eles ajudam a pessoa a desenvolver uma nova narrativa onde a ansiedade pode existir, mas não precisa definir ou controlar suas ações. Gideão ainda sente medo, mas agora ele tem uma âncora externa, a presença de Deus, que pode coexistir com seu medo. Mas Gideão não consegue simplesmente aceitar isso. Ele precisa de provas, ele precisa de sinais. E isso leva a uma das passagens mais psicologicamente fascinantes da Bíblia, o teste do velo. Gideão coloca um velo de lã no chão e pede a Deus que faça o velo ficar molhado com orvalho, enquanto o chão ao redor permanece seco. Deus faz exatamente isso. Mas então, e aqui está a parte reveladora, Gideão pede o oposto, que o velo fique seco enquanto o chão fica molhado. Por que ele faria isso? Porque pessoas com ansiedade crônica lutam com algo chamado intolerância à incerteza. Elas não conseguem funcionar sem garantias absolutas, repetidas, múltiplas, de que tudo vai dar certo. Um sinal não é suficiente, porque a mente ansiosa sempre encontra uma maneira de questionar, descartar ou reinterpretar qualquer evidência de segurança. Gideão precisava de confirmação após confirmação, não porque duvidava de Deus, mas porque sua ansiedade havia sequestrado completamente seu sistema de processamento de risco. E aqui está algo que a maioria das pessoas perde na história. Quando Deus finalmente leva Gideão para a batalha, ele faz algo completamente contra-intuitivo. Ele reduz o exército de Gideão de 32.000 homens para apenas 300. Do ponto de vista militar, isso é insano, suicida, absolutamente irracional. Mas do ponto de vista psicológico, é puro gênio, porque Deus está forçando Gideão a confrontar sua estratégia de enfrentamento baseada em controle. Pessoas ansiosas tentam controlar tudo ao seu redor para criar uma ilusão de segurança. Elas acumulam recursos, fazem planos excessivos, criam sistemas elaborados de backup, tudo para reduzir a incerteza. Ao reduzir o exército para 300 homens, Deus estava removendo cirurgicamente qualquer possibilidade de Gideão atribuir a vitória a seus próprios recursos, planejamento ou esforço. Gideão seria forçado a experimentar algo que pessoas ansiosas raramente permitem a si mesmas experimentar: confiança radical em algo além de seu próprio controle. Mas mesmo com 300 homens, mesmo depois de todos os sinais, Gideão ainda está aterrorizado. A Bíblia nos diz que Deus sabe que Gideão tem medo, então ele diz: se você está com medo de descer ao acampamento, leve seu servo Pura e escute o que eles estão dizendo. Isso é extraordinariamente compassivo, porque Deus não está envergonhando Gideão por seu medo, ele está validando-o e oferecendo uma estratégia de enfrentamento gradual.
Terapeutas de ansiedade usam uma técnica chamada exposição gradual, onde você não força alguém a enfrentar seu maior medo de uma vez. Você cria pequenos passos gerenciáveis que constroem confiança progressivamente. Deus estava fazendo terapia de exposição com Gideão, permitindo que ele se aproximasse da ameaça de uma maneira que não o sobrecarregasse completamente. Quando Gideão desce ao acampamento inimigo, ele ouve um soldado midianita contando um sonho sobre um pão de cevada que rola para o acampamento e derruba uma tenda, e outro soldado interpreta dizendo: "Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, o israelita. Deus entregou Midian em suas mãos." Pense no impacto psicológico disso. Gideão descobriu que seus inimigos estavam com mais medo dele do que ele estava deles. Essa é uma revelação que muda completamente a narrativa, porque pessoas ansiosas, consistentemente, superestimam ameaças e subestimam sua própria capacidade de lidar com elas. Gideão havia construído os midianitas em sua mente como gigantes invencíveis, quando na realidade eles eram apenas pessoas com seus próprios medos e vulnerabilidades. Essa realização não eliminou o medo de Gideão, mas mudou fundamentalmente seu relacionamento com o medo. Ele percebeu que o medo não era um reflexo preciso da realidade, mas uma distorção que poderia ser questionada. E aqui está o clímax psicológico da história. Quando Gideão finalmente lidera o ataque, ele não usa espadas ou lanças, ele usa tochas escondidas dentro de jarros e trombetas. Quando os 300 homens quebram os jarros simultaneamente, as tochas aparecem de repente e eles gritam pela espada do Senhor e de Gideão. O caos e a confusão fazem os midianitas entrarem em pânico e começarem a se matar uns aos outros. Simbolicamente, isso é profundo, porque Gideão teve que quebrar algo frágil, os jarros, para revelar luz. Da mesma forma, Gideão teve que permitir que sua autoimagem frágil, cautelosamente protegida, fosse quebrada, para que a luz de Deus pudesse brilhar através dele. Enquanto ele estava protegendo sua identidade ansiosa, enquanto estava se agarrando a seus comportamentos de segurança, a luz permanecia escondida. Foi apenas quando ele permitiu que essa estrutura protetora fosse quebrada que o poder se manifestou. Mas aqui está a verdade mais poderosa de toda a história. Gideão nunca parou completamente de sentir medo. A Bíblia não diz: "E então Gideão se tornou corajoso e nunca mais teve ansiedade." O que mudou não foi a presença do medo, mas a resposta de Gideão ao medo. Ele aprendeu a agir apesar da ansiedade, a avançar mesmo quando cada nervo em seu corpo estava gritando para recuar. Isso é coragem real, não a ausência de medo, mas a escolha de não deixar o medo ter a última palavra. Psicologicamente, isso é chamado de aceitação. Você aceita que a ansiedade está presente, você reconhece os pensamentos e sentimentos, mas você não permite que eles ditem suas ações. Gideão experimentou ansiedade e avançou. Ele sentiu medo e liderou, mesmo assim. Ele duvidou de si mesmo e obedeceu a Deus de qualquer maneira. E isso nos traz de volta ao começo. Por que Deus escolheria alguém como Gideão? Porque Deus não está procurando pessoas que já superaram tudo. Ele está procurando pessoas que estão dispostas a ser usadas, apesar de não terem superado tudo. Deus não chamou Gideão porque ele era corajoso. Ele chamou Gideão porque precisava de alguém cuja vitória seria inegavelmente divina, não humana. Se Gideão fosse naturalmente corajoso, se ele viesse de uma família poderosa, se ele tivesse todas as qualificações humanas, as pessoas diriam: "Bem, é claro que ele venceu, olhe quem ele é." Mas porque Gideão era ansioso, inadequado e aterrorizado quando ele venceu, não havia como negar que era Deus operando através dele, não suas próprias habilidades. Sua fraqueza não o desqualificou, ela o qualificou, porque criou o espaço perfeito para a força de Deus ser manifestada. Se você está lutando com ansiedade hoje, se você se sente como Gideão, escondido em um lagar, tentando sobreviver apenas mais um dia, aterrorizado pelo futuro, dominado por pensamentos de pior cenário,
eu quero que você saiba que Deus vê algo em você que você não consegue ver em si mesmo. Sua ansiedade não é evidência de que Deus não pode te usar. É evidência de que quando Ele te usar, será inegavelmente Ele e não você. Deus está procurando vasos quebrados, não vasos perfeitos, porque é através das rachaduras que a luz brilha mais forte. Gideão nos ensina que você não precisa se sentir pronto para ser escolhido, você não precisa se sentir corajoso para ser chamado, você não precisa superar toda a sua ansiedade antes de Deus poder trabalhar através de você. Na verdade, é frequentemente no meio do medo, no centro da ansiedade, no ponto onde você se sente mais inadequado, que Deus escolhe te encontrar e te usar poderosamente. Então pare de esperar até que você se sinta pronto, pare de pensar que precisa resolver todos os seus problemas psicológicos antes de responder ao chamado de Deus. Gideão nunca se sentiu pronto, ele apenas decidiu ir de qualquer maneira. E quando ele foi, quando ele deu aquele primeiro passo aterrorizado na direção da obediência, Deus encontrou-o naquele passo e capacitou-o para o próximo. Sua história não precisa ser sobre superar completamente a ansiedade, pode ser sobre avançar apesar dela, sobre permitir que Deus seja glorificado através de sua fraqueza, sobre descobrir que a força de Deus é aperfeiçoada na sua fraqueza. Você é um Gideão moderno, chamado no medo, escolhido na ansiedade, ungido na inadequação, e Deus ainda está dizendo para você hoje: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Não porque você é corajoso, mas porque Ele é fiel. Não porque você é forte, mas porque Ele é poderoso. Não porque você superou tudo, mas porque Ele pode trabalhar através de tudo, inclusive através da sua ansiedade mais profunda. Se este estudo tocou algo profundo em você, se você se viu na história de Gideão, deixe um comentário compartilhando sua jornada com ansiedade e fé. Inscreva-se no canal, porque continuaremos explorando a psicologia profunda dos personagens bíblicos, revelando como Deus usou pessoas imperfeitas, ansiosas e quebradas para realizar seus propósitos. E compartilhe este vídeo com alguém que está lutando com medo ou ansiedade, porque eles precisam saber que não estão sozinhos e que sua luta não os desqualifica do chamado de Deus. Na verdade, pode ser exatamente o que os qualifica.